As luzes baixam devagar, como se o palco respirasse fundo antes de partilhar um segredo. No centro desse silêncio vivo surge a minha convidada de hoje. Autêntica, intensa, inteira. Há algo no seu olhar que acolhe, algo na sua voz que parece tocar o que em nós permanece escondido. Cada gesto seu é uma linha escrita no ar. Cada palavra, uma emoção que encontra eco em quem a escuta. A sua arte transcende a interpretação. Uma presença que não apenas ocupa espaço, mas transforma. É espelho e janela, revelando a alma humana em toda a sua delicadeza e, mais uma vez, intensidade. Por isso é com muita alegria e muita gratidão que hoje recebo no My Red Carpet Rita Blanco. Eu pensei que estavas a falar de outra pessoa. Eu até pensei, pronto, ela não está bem hoje. Achaste? Sim. Não te revês nas minhas palavras? Não, mas acho muito bonita. Mas pronto, olha, eu revejo naquilo que escrevi. Muito jeitoso. Porque o texto estava jeitoso, passei. Podes usar até para outras pessoas. Mudo uma coisinha ali e outra aqui, não é? E podes usar noutras não, mas muito obrigada, fico muito lisonjeada com a tua enorme imaginação. Pois. Oh Rita, não, mas eu tenho que te dizer, quando estava a escrever este texto diz muito aquilo que tu és para mim, Sofia. Podes não rever, mas diz muito aquilo que eu sinto em relação à tua pessoa, não só como atriz, mas como mulher, como pessoa, porque és uma... Eu conheço muito poucas Ritas Blancos na vida. Mas eu acho que esse sou só eu. Espera aí, deixa eu ver. Sim. Mas com essa força, com essa coragem, perante a vida, de uma maneira geral. Também. Com essa... Que também é importante, não é? Sim, como toda a gente, nós temos uns lados mais fortes, outros mais frágeis. As circunstâncias da vida às vezes também são muito melhores para umas pessoas do que para outras, o que também ajuda. Pronto, e a vida vai-se fazendo. E por isso só te posso agradecer estares aqui, que eu sei que tu andas assim numa reviravolta, sempre, sem parar, não é? Sim, isso é verdade. É verdade? Pronto. E por isso é muito bom ter-te aqui para partilharmos aqui um bocadinho mais sobre ti. Eu nem vou dizer porque é que vim. Então, porque é que vieste? Porque sei que isso te perturba. Foi mesmo por causa daquilo. Por causa? Porque eu simpatizo muito contigo, embora nós não nos conheçamos muito bem. Sim. Nem nada que se pareça, mas as pessoas não precisam de se conhecer muito bem para gostarem umas das outras, sim, não é? Sim. E eu fiquei perturbada por perceber que uma pessoa tão importante na tua vida e por quem tu tinhas tanta ternura e sobretudo porque é uma relação que eu acho mesmo encantadora entre uma avó e uma neta, acho, porque isso existe também na minha vida, não na minha, mas da minha filha, claro, com a minha mãe. Com a tua mãe, não é? Isso perturba-me imenso. E que alguém sofra tanto. Ias dar-me um colinho também. E pensei, jamais poderia dizer que não. Tão querida, Rita. Tão querida. Dizer-te isso. Só isso. Já é muito não, para mim. Não é nem muito nem pouco, mas foi por isso. Eu pensei, não posso deixar de ir. Muito obrigada, Rita. Agora sou eu a emocionar, não é? Não, mas não estamos emocionados. Tão bom, mas olha, falaste, a minha avó foi sem dúvida uma referência na minha vida, uma pessoa importantíssima no meu crescimento, alguém com quem eu vivi 8 anos, vivemos juntas 8 anos e claro, é uma ausência bastante que aconteceu há muito pouco tempo, bastante sentida, mas ao mesmo tempo, isto agora não é sobre mim, é essa relação que existe e que tu vês da tua filha com a tua mãe. A tua mãe tem que idade? Já? 92. Tu tiveste também avós? Tive, mas não tive esse tipo de relação. Sim. E portanto, também vês este tipo de relação que eu tive com a minha avó entre a tua mãe e a tua filha?
Sim, e portanto, e sei que isso, sei o quão difícil será essa partida para a minha filha. E portanto fico a morrer com isso. Vivo nesse terror também, porque não queria que a minha filha sofresse tanto. E portanto sinto que, mas ao mesmo tempo fico muito contente. Pronto, está tudo tramado já. Não, mas sabes uma coisa, eu fico ao mesmo tempo que nós não queremos que os nossos filhos sofram muito, há outra coisa que é extraordinária, foi a possibilidade que a minha filha teve de ter aquela avó. Isso é o mais e espetacular. terem aquela relação tão extraordinária que eu nunca conheci. Eu gostava dos meus avós, não é essa a Claro. questão, mas eu nunca tive esse tipo de relação. E ver que a minha filha tem essa relação extraordinária, é extraordinário quer para a minha mãe, quer para ela, e isso é impagável. E portanto admiro imenso quando vejo isso acontecer noutras pessoas. Eu sempre senti essa tua relação com a tua avó e isso é uma coisa extraordinária. É verdade. Olha, Que sorte, que sorte. que sorte. Foram 50 anos em que eu convivi com a minha avó. Foi realmente foi uma vida muito, muito rica, muito preenchida, só com coisas boas. Essa é a questão. O que é que a tua mãe traz à tua filha? O que é que ela te conta sobre a tua mãe? Olha, para já faz-me olhar para a minha mãe de outra forma, porque a minha relação com a minha mãe não é igual à que a minha filha tem com a minha mãe, e eu vivo hoje em dia a minha relação com a minha mãe através dela, e tenho uma gratidão para com a minha mãe que não existia antes de existir a minha filha, porque de facto a minha mãe foi muito importante para a minha filha, mesmo na formação dela. Foi uma mais-valia incrível. Ela e o meu padrasto foram mesmo importantes para a minha filha, e eu sem eles não teria esta filha. Desta, que é uma pessoa que eu a minha própria filha, que eu admiro e que me expande todos os dias com o crescimento dela, a maturidade dela. E o interessante acho que é ela devo trazer-te isso- essa tantas outras perspectivas em relação a tantas coisas, não é? Sim. Nomeadamente em relação à tua própria mãe. Verdade, verdade. Isso é E eu amo a minha mãe através da minha filha. Porque antes de teres a tua filha, qual era a relação com a tua mãe? Era muito Mais distante? Não sei se era mais distante. Sim, era uma relação mais dura. Era mais dura. E o que é que tu tens da tua mãe? O que é que eu tenho em que sentido? O que é que herdaste da tua mãe? Tenho as joias. Não, estou a brincar. Exato. Por acaso estou com o anel da minha mãe. Estás a ver? Mas tenho muitas coisas dela, com certeza. E outras espero não ter. Eu não a conheço. O que é que tu me podes revelar dela? Que herdaste Era muito rigorosa a tua mãe? Era um bocadinho. Ela acha que não, mas era um bocadinho rigorosa. Eu acho que isso me ajudou a ser muito organizada. Ela tornou-me uma pessoa muito organizada, às vezes até obsessivamente organizada, e muito capaz de trabalhar e bastante determinada. Se tivesses que dar assim uma característica, a principal característica da tua mãe, era essa? Não. Qual era? Não Estás sei. a pensar demais, Rita Blanco. Não sei. Eu acho que a minha mãe tinha uma coisa muito boa, que adorava o seu trabalho. A minha mãe era professora e fez parte do movimento de escola moderna, e eu acho que a profissão dela era muito importante para ela. E a minha profissão também é muito importante para mim. No meu caso, acho que me salvou muitas vezes de eu ir. Não é ir para outros sítios no sentido ir para a droga, não é isso. De eu viver mal. A minha profissão deu-me um propósito na vida. Eu acho que é difícil ter um propósito na vida. Eu acho que há muita gente que não tem um sentido para a sua vida. E eu tive sorte. Isto é uma sorte. É uma pessoa de repente ter uma razão para viver. Independentemente do que sofro ou do que eu sou obsessiva, sou muitas vezes infeliz, mas como tenho um sentido para a minha vida, isso salvou-me de mim própria. A tua profissão. Quando é que se deu essa ignição de tu perceberes é por aqui que eu quero ir?
Eu acho que foi muito cedo, por acaso, porque eu desde muito miúda que queria ser atriz. Não sabia muito bem o que é que se queria dizer, não é? Mas queria ser atriz. Eu agora tenho que me assoar. Sabes porquê? Porque estive quase a chorar. E então agora tenho realmente um pouco de ranho. Não, força. Que é uma coisa que acontece às pessoas. Com alguma frequência até, eu diria, não é? Por exemplo, tu, como és bonita e chique, choras sem ranho. Nunca me viste a chorar com ranho, mas também não vou poder fazer aqui. Não, mas tu estavas de lágrima no olho mas eu já estava... Consegui conter-me pela, não é? Porque se estivéssemos aqui sem câmaras... Não, mas tu estavas já com as lagriminhas. Estava. Pronto, mas como eu estava a dizer... Estavas a dizer que no início... que foi muito fácil para ti, não sabias bem o que é que queria dizer atriz? Não sabia muito bem o que era, porque era uma miúda. Eu desde miúda que estava sempre ao espelho a inventar histórias. Eu acho que para me defender do mundo, para conseguir viver. Mas eras uma menina mais tímida? Eu era muito fechada. Era muito tímida, era muito... Eu só queria estar em casa. E tua relação com os livros começou muito cedo, não é? Nessa altura? Começou com a ajuda do meu pai, porque o meu pai lia muito, até no banho. Ele lia-me uma história e depois no dia seguinte era eu que a contava. Que delícia! E podia contá-la à minha maneira. Claro. E isso acho que também me ajudou muito a estimular a minha imaginação. Sim. E tudo. E eu li obsessivamente, porque também era uma maneira de eu poder viver a vida de outras pessoas. É muito mais fácil viver a vida de outras pessoas, sobretudo nos livros, do que vivemos a nossa própria vida. Mas não tinhas essa consciência no não início? Tinha, mas instintivamente sabia que era assim. Isso protegeu-me imensas vezes do quê? Do sofrimento, de viver. Eu tinha muita dificuldade em viver. Quando eras novinha? Sim. Estamos a falar de com que idade? Eu tinha terror de ir para a escola. Mas quê? Estamos a falar numa idade, na infância, na primária? Na primária e depois mais para a frente, sim. Terror porquê? De conviver com as outras pessoas? É difícil encarar as outras pessoas. Se calhar para os outros não é, mas eu sei que há para muita gente, para quem é encarar os colegas, conseguir lidar com as pessoas, sendo que também foi na escola que me saiu a sorte grande. Que foi? Eu acho que para mim a coisa mais importante na vida é a educação. Eu só acredito nisso. É a minha bandeira total, é a educação. Acho que só a educação é que pode mudar o mundo. Não há outra maneira. E de facto, a mim, quem me viu foi uma professora. E foi uma professora que mudou a minha vida. Como é que se chama essa professora, lembras? Ivone. A Madame Ivone. Era a minha professora de português. No Liceu Francês? Era uma mulher, para mim foi extraordinária, porque me viu. E me mostrou que eu existia e que se calhar eu tinha alguma qualidade e que não era só defeitos, que era a maneira como eu me via, sempre muito pejorativo, e de repente aquela professora olhou para mim e viu-me. E eu mudei completamente, comecei a acreditar mais em mim, a acreditar que a literatura e a maneira como eu lia afinal faziam sentido e que era uma coisa boa e que eu escrevia e que eu entendia algumas coisas e que eu tinha imensa imaginação, e foi ela que me mostrou isso. Portanto, as professoras podem ter um lugar fundamental na vida das crianças e dos adolescentes, e a educação é a porta para as pessoas poderem viver realmente, entenderem o mundo, serem capazes de conquistar o mundo. Olha, e porque não pensaste no conservatório, quiseste seguir o conservatório? Porquê o conservatório? Porque não história? Porque não eu adorava filosofia, história, sei lá. E filosofia também. Não é? Estás a falar das matérias que eu mais gostava. Porque era uma natural skill que tu tinhas, ou foi essa vontade de viver essa consciência de despertar vivendo outras personagens? Já era uma consciência ou tornou-se culto? Provavelmente já era uma consciência, não era uma consciência extraordinária, não era uma certeza, não, claro que não, ainda bem que não. Ainda hoje eu tenho várias dúvidas, mas na altura eu percebi, pois isto para mim
não há outra hipótese, é isto. E de facto, viver outras vidas é uma coisa, uma coisa extraordinária. E nessa altura ainda, Rita, o facto de quereres seguir essa profissão foi uma coisa completamente abraçada lá em casa? Sim, mas o meu pai é que eu nem sabia que existia um conservatório. Eu vivi sempre em bolhas. Andei no Liceu Francês desde os quase 3 anos até quase aos 18, certo. 12º, e que é uma bolha. Era uma bolha. E depois a seguir fui para o conservatório, que era outra bolha, mas que eu quando cheguei ao mundo não estava a ver bem onde é que me estava a meter. Mas eu fui para o conservatório porque o meu pai me disse. Ele perguntou, mas então o que é que gostavas? Eu, assim um bocado a pensar, o que é que eu estou a dizer? Exato. Eu gostava de ser atriz, mas não posso ir para o palco sem saber nada, não é, pai? E ele disse, claro que não, tens que ir para o conservatório. Oh pai, o que é isso? Ele, então, é uma escola. Isso existe? Ele, sim. E eu posso ir? Com certeza. E eu candidatei-me. Claro que a minha mãe me disse, mas depois pronto, tudo bem. Mas também vais tirar um curso a sério ou não? Mas isto é um curso Era muito superior. exigente a tua mãe, já percebi. Mas ela nem ela nunca me impediria de nada, não faria sentido para ela. Mas tentou ligeiramente dizer-me: não queres também tirar filosofia? Tu gostas tanto de filosofia? És boa aluna ou história? E eu: não, quero tirar este curso. E assim foi. E assim foi. E memórias desses tempos? É tudo um bocado flu. Eu gosto muito de viver no momento, mas tenho ótimas memórias de uma data de coisas. Eu tive muita sorte. O fator sorte é muito importante na vida das pessoas, para mim, eu acho. É verdade. E a verdade é que eu ainda estava no conservatório, fui fazer, que era um exercício que nós fazíamos de irmos às produtoras, que havia pouquíssimas, e havia uma que era a Paisá, que trabalhava com estrangeiros, trabalhava com o cinema francês e não sei o quê. Então nós íamos lá e dávamos o nome, era para aprendermos a fazer pela vida. Claro. Antigamente não havia agentes, não havia nada disso. E então lá fomos, e eu também lá estava, e estava lá um rapaz que me fez assim. Eu estava sempre com o cabelo na cara, porque eu não era tímida, era retímida. E depois ele fez-me aquela ali, que está ali. Como é que te chamas? E eu, Rita. E falas francês? E eu, por acaso falo. E muito bem, desculpe, muito bem. Estás a ver a sorte. Sim. Fator sorte. Verdade. E queres fazer aqui um teste para um filme? E eu, és capaz de decorar isto? Eu, acho que sim. Decorei e fiz fizeste um teste. brilharete? Não, fiz o teste e fiquei. E quem me fez o teste foi João Canijo. Jura? Esse rapaz, sim. Eu não sabia disso. E depois vem desde aí a vossa relação. E ele pensava que eu era menor, porque parecia muito mais nova à época, agora já não, mas na altura parecia muito mais nova. E depois trabalhei, até foi bastante ridículo, porque isto tem imensas histórias. Olha, estou-me a lembrar de repente que aquilo era um filme francês, onde eu trabalhei com algumas pessoas bastante conhecidas, nomeadamente, eu como estou muito cansada, agora não me lembro, mas há um ator, Bruno Ganz. Sim. Eu tive imensa sorte. Pronto, mas não fez diferença ali. Eu acho que tive 2 sessões, se calhar uma, já não me lembro. Exato. Mas, antigamente, os franceses vinham cá e ganhar para nós aquilo não era dinheiro, era, pronto, ficávamos ricos. A lotaria. Sim. Quando acabei, eu nem passou para a cabeça discutir dinheiro, nem fazia ideia que se podia fazer isso. Eu vinha da tal bolha e de repente veio o produtor e perguntou-me: então, queres receber? E eu, quero. Olha, já agora. E quando ele e pagou-me em notas. Tira o molho de notas. Aquilo que habitualmente. Notas. E ele começou assim, e eu, oh Deus. Era escudos ainda, não é? E eu, tantos escudos. E eu perguntei-lhe, c'est tout pour moi?
Eu não sei porque é que disse isto em francês. Foi armada em parva, armada. Não, isto é tudo para mim. E ele, se não quiseres, e eu... Como quero. não? E fiquei com imenso dinheiro. E depois tinha que ir de comboio para casa. Não apanhaste um táxi com esse dinheiro? Não. E o assistente de realização disse: se quiseres, eu vou contigo no comboio. Eu vou-me no comboio. Era o Canijo. That's it. E depois, uns dias, uns meses, já não me lembro. Isso é que eu não tenho noção do tempo. Sim. Ligou-me esse assistente a perguntar se eu queria fazer um teste, uma audição para o Jorge Silva Melo, que eu não fazia ideia quem era. Eu estava no primeiro ano do conservatório e eu disse, tá bem. E aí fui começou. fazer. E quando acabei o teste, o realizador chamou-me e disse, desculpa lá, que idade é que tu tens? E eu, 18. E o Canijo... e disse, queres ir beber um café? Exato. Ao Jardim da Estrela. E fomos. Pronto. E foi aí eu conheci o Jorge. Depois entrei no filme do Jorge, a fazer a Nina da Gaivota, do Chekhov, e contracenava, nem mais nem menos, com o Luís Miguel Sintra. E o Luís Miguel Sintra contracenou comigo e no dia seguinte ligou-me a perguntar se eu queria ir fazer um espetáculo à cornucópia, uma substituição de uma atriz. E eu Rita, disse que sim. como as coisas Portanto, são. eu fiz os 4 anos do conservatório a trabalhar já, e a trabalhar com os melhores. Verdade. Pronto. E isso formou-me a um determinado nível. Eu já li imenso. O Jorge, o João Canijo, o Luís Miguel, a Cristina Reis formaram-me. Por exemplo, eu lembro que o Jorge me dizia imensos filmes para ver, o João Canijo, livros que eu tinha que ler, e eu passei a viver num mundo que eu adorava, era ler, ver filmes. Até hoje, não é? Sim. Até hoje. Foi Estás a ler mesmo. que livro, atualmente? Agora estou a ler um livro, porque posso dizer que o livro anterior que li, eu estou a ler um livro que vou apresentar na segunda-feira, assim que acabar de filmar, o livro que o Dino de Santiago vai lançar. Como é que se chama? Chama-se Cicatrizes. Curiosa É o já. primeiro livro dele. Curiosa, sim, sim, sim. É uma- Deve ser brutal. É o seu testemunho e ele honrou-me. Deu uma honra, que não é honrou-me, ele deu uma honra de poder apresentar o livro dele. Mas o que eu estava a ler antes era uma trilogia de uma senhora chamada Deborah Levy. E tu consegues, com tanto trabalho que tens em mão, ter sempre um espaço para a leitura na tua Eu, vida, ou se não seja, ler enquanto estou a trabalhar, perco-me. e não te baralha também estares, ou seja, com tudo aquilo que tens que ler e trabalhar, Não, no desbaralha-me. processo desbaralha. Desbaralha-me. É a única Isso é maneira que eu tenho de me extraordinário. concentrar. Porque, por exemplo, Nem que seja um bocadinho só do teu dia, sim, é fundamental. não, eu tomo um pequeno almoço a ler, fatalmente. Desde sempre. Desde sempre. E na verdade, quando tenho que, imagina, tenho que ir fazer cenas um bocadinho mais, já estudei à noite. E depois de ler um bocadinho do livro que eu estou a ler, então vou. Até porque, não sei porquê, isto que te vou contar é mesmo verdade e é uma parvoíce. Eu nunca falei nisto, acho eu. Eu quando, imagina, vou fazer, agora fiz o último filme do João Canijo. Pronto, tenho lá a personagem que tenho, blá, 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 já sei mais ou menos, porque nós é que construímos o guião e estamos a começar a trabalhar sobre aquilo e de repente já deve ser o meu cérebro a ir lá sem eu saber, pego num livro, compro um livro, decido que vou ler aquele e começo a lê-lo e fatalmente ele serve aquele filme. Aquele O trabalho filme que eu estou a fazer, ele serve sempre. Não sei porquê, eu faço assim, não acredito. Ou seja, Isto é mesmo que eu precisava para... Ou seja, quando compras, Calhar quando todos procuras os livros que servem para... Os livros são a coisa melhor que existe na vida, é impensável. Uma pessoa viver sem um livro é... Ou seja, quando tu Para compras, mim, tu compras é só um para mim. livro, não é com essa expectativa de te vir a ajudar. Mas na realidade o que Mas acontece é quando... Também eu leio tantos Certo. que algum hei de acertar. Um livro favorito, Rita? De tantos que já leste. Olha, eu posso dizer um autor que
já tive outros autores favoritos, isto são fases da vida e depende da fase em que estás, mas já há algum tempo que para mim um autor absolutamente extraordinário, que provavelmente para mim um dos escritores melhores de sempre, é o James Baldwin. Dá-me aí um título dele. Eu sou péssima. Pronto, depois dás-me. Mas há imensos de ler. E há muitos livros traduzidos dele. O James Baldwin pôs-me noutro sítio na vida. Finalmente consegui perceber, sem ser só racionalmente, percebi através dele o que é realmente o racismo, o que é a escrita. Aquele homem é extraordinário, é inacreditável, não deve haver nenhum homem tão inteligente como aquele, e isso levou-me depois para a Maya Angelou, que é uma autora inacreditável, porque de facto os autores negros não têm, nunca tiveram, e agora terão um bocadinho mais, mas não têm a mesma oportunidade que os autores brancos. Portanto, não, e nem por acaso nós agora os conhecemos. E nem por acaso agora vais apresentar a obra do Dino. Exatamente. Não é? Que interessante. Rita, mas falavas que às vezes depende muito da fase em que nós nos encontramos. Em que fase é que tu te encontras neste momento? Na fase de dar uma entrevista à Sofia Cerveira. Mas vens de uma fase menos mais tranquila. Agora eu estou muito mais tranquila, mas é assim, nós as mulheres, as pessoas esquecem-se, as pessoas, quer dizer, os homens, não se esquecem, não sabem que existe uma coisa chamada menopausa e nós próprios não nos lembramos que existe. Exato. A não ser quando caímos nela, e quando caímos nela temos que aprender a lidar com aquilo. Então vamos falar um bocadinho dela, que eu acho que é tão importante. A menopausa aconteceu na tua vida com que idade? Comecei aos 51, 52, o mais tarde. Como é que isso aconteceu? Ou seja, já estavas informada? Foi uma coisa que de repente... Nós temos meu toda Deus. a informação de que existe mas hoje a menopausa, mas não, hoje em dia muito mais do que tínhamos. Mais, sim. Mas tu quando aquilo acontece não estás preparado. Ou se calhar há pessoas que estão, mas eu não estava. E foi mesmo duro. E começaste a sentir aqueles sintomas habituais, os calores. O pior para mim foi as alterações do humor. Eu não tinha noção que essa era a razão. Eu passei a odiar toda a gente, a sentir-me uma vítima de toda a gente, a ser muito irascível, a ser muito agressiva com as pessoas, e comecei a não gostar de mim. A pensar, eu não gosto desta pessoa em que me estou a transformar. Estava zangada, eu estava sempre zangada. E até perceberes isso, durou quanto tempo? Foi o que ele entendeu, o que a menopausa entendeu. Mas depois não foste tentar perceber, mas o que é que são estas oscilações do humor, porque é que eu estou assim? Na altura achei que estava a trabalhar muito, e depois vais percebendo que é a menopausa, mas eu, por exemplo, também não posso fazer a compensação. Os tratamentos de compensação, e portanto dificulta muito mais. Tive que aceitar e viver, ter mais cuidado com coisas naturais e fazer mais exercício físico, que ajuda imenso. E por exemplo, houve uma altura que eu tinha muito calor e estava a filmar, lembro-me tão bem. Agora vou-me assoar outra vez, está bem? Mas isso não há pessoas que se assoam. Sim, é e não precisas de me pedir autorização, estás em casa. Mas pronto, e eu lembro, eu estava até a fazer uma novela com o Rogério Samora. E eu digo-te porque é que me lembro do Rogério Samora. Primeiro porque eu contracenava com ele, e depois porque ele me ofereceu um leque. Porque às vezes estava a gravar com ele e de repente começava a ficar muito encarnada, e aqui isto ficava muito encarnado. Cheio de calor. E eu sentia-me, não era só o calor, eu tinha a sensação que não conseguia representar. E sentia-me estúpida, incapaz. Sentia-me mesmo incapaz às vezes, e aquilo perturbava-me, e ele percebia, e eu dizia, desculpem, corta, eu não estou, eu estou cheio de calor. E pronto, ele deu-me um leque. E depois houve um dia, eu sei que ninguém acredita nisto, mas foi o que aconteceu. Desculpe, sim, senhor microfone. Quieto. E depois eu um dia pensei, isto não pode ser, eu não posso viver assim. Isto está a ser horrível. Eu estou-me a sentir... Porque uma pessoa sente-se... Esta pessoa, não sei como é que são as outras, burra. Não perceber bem as coisas, a ter dificuldade em lidar. E eu
um bocadinho perdida, não é? Achar, mas eu nunca me senti muito estúpida, nunca me achei estúpida. E sentia, não entendia as coisas, ficava baralhada. Muitas confusões mentais. Esquecer-me de coisas disparatadas. E nunca aconteceu estar nesse processo em que estás, por exemplo, a decorar um papel e haver dificuldade em decorar em tudo, também? Em tudo. E eu pensei, isto está a ser horrível. E eu disse, pronto, calores acabou. Não vou ter mais. Era o que me faltava. E não tive. Mentalizaste isso? Não sei como é que aconteceu. Ou porque calhou no momento certo. E eu deixei de ter... Às vezes, quando, ainda agora, se me enervo muito ou estou demasiado cansada, se me deixo chegar a um determinado ponto, pode-me acontecer ficar com um bocadinho de calor. Claro. Mas nunca me aconteceu. Eu vi pessoas a ficarem muito, mesmo transtornadas. Isso nunca me aconteceu. Com o calor. Isso nunca me aconteceu. De não poderem dormir. Isso, felizmente, nunca me aconteceu. Mas essa coisa de estar zangada com o mundo... Foi mesmo... Ainda bem que era. E zangava-me depois com as pessoas que eram mais importantes para mim. A Alice teve paciência. Eu fazia um esforço para não ser assim com ela, mas era difícil não ser assim. E isso não durou demasiado tempo, porque depois eu comecei a conseguir recuperar. E quando percebeste que era uma coisa que não era tua, que era uma coisa que não te pertence, não é? Mas pertence. Sim, Rita, mas tem a ver com algo hormonal que tu não controlas, não é? Não era de repente que ficavas irritada, não era de repente que não, chorava imenso. Não é? Ia no carro, a guiar. E dava uma música, ou nem música, e era logo o suficiente. E ficava. E dizia: claro. Calma, lagartinha, calma com isso. Mas é tão importante as mulheres que possam sentir este tipo de sintomas, não é? Tentarem perceber o que é e não se deixarem levar por isso. Pronto, mas há maneiras de uma pessoa de se defender disso. E claro que a compreensão das pessoas à volta também ajuda, não é? São fundamentais. Porque não estamos à espera que algum homem compreenda isso. Mas há homens que compreendem. Tem mais é que compreender. Mas a verdade é que é difícil de compreender. Sim. Como eles não sentem, não sabem. E veem de repente uma pessoa a ser agressiva e gritar e ter fúrias e pensam, está maluca. E está, mas há uma razão para uma pessoa se sentir assim. Portanto, quanto mais informação nós tivermos, melhor nos podemos proteger e saber como lidar com isso, porque há maneiras de lidar. Exatamente. Eu é que não sabia que havia. Exato. Mas realmente fazer exercício físico para mim foi muito bom. E ainda fazes? Agora faço muito pouco. Faço ginástica para velhas. Rita, Eu faço a ginástica da cadeira. Mas para velhas porquê? Porque eu sou velha. Tu és velha? Sim. Desde quando? Tu sentes-te velha, Rita? Sinto. Oh, Rita, bem. Mas velha é bom. É bom. Eu não estou a dizer que não. É o melhor momento da minha vida. Pronto, isso é outra coisa. Que é, já não me sinto super ansiosa com as paixões, com o amor, não sei o quê. Tenho amor, agora é mais amor aos animais, amor... E amo as pessoas. Mas calma, espera aí. Não estou nessa fase. Calma, muita informação. Peço que é, desculpa, à medida que a nossa idade vai avançando... Mas as pessoas não são todas iguais. Não, então pronto, à medida que tu foste avançando na idade, sentiste uma maneira diferente de ver o amor, é isso? Não, sim. Não e sim. Ou seja, então. Eu amei muito. Sim. Ou se amei. E foi bom e mau e péssimo. Exato. Quem não? E tanto amei que agora encontrei o amor. Não tem que estar diretamente relacionado com um homem. Claro que não. Não é? E pode estar relacionado com mil outras coisas, com certeza. Com árvores, com animais, com as pessoas à nossa volta, com algumas coisas em que acreditamos e pelas quais lutamos. O amor pode-se deslocar para vários sítios. Claro. E não tem que ser sempre o mesmo. Não tem que ser sempre o mesmo o objeto do amor. E eu já amei tanto que agora posso me distrair com outras coisas. Eventualmente pode-me vir a acontecer. Oxalá que não. Mas pode vir a acontecer. Eu às vezes, agora, ao fim destes anos de ter tomado esta decisão, porque eu tive uma relação muito, muito difícil.
como muitas coisas boas, mas uma relação muito difícil. E quando saí dessa relação, precisei de recuperar. E eu pensava que o processo era tipo uns meses, mas são uns anos valentes. E no meu caso, isto vale só para mim. E portanto, eu nunca pensei, nunca pus a hipótese na minha vida de viver sozinha. E agora Não que sabia bom o que que isso bom era. que está a ser. Bem, não estás a perceber. Eu nunca pensei que pudesse ser tão bom. Tão feliz. Porque para mim, que preciso muito de estudar, preciso muito de ler, que preciso que gosto de estar a ouvir os passarinhos, ir ver, dar comida aos bichos e essas coisas, isto saiu uma sorte grande. Sabia lá que podia ser tão bom. Não quer dizer que não seja bom viver acompanhado, claro que é. Claro. Mas neste momento, para mim, é extraordinário. E a verdade é que tu também passas grande parte do teu dia rodeada de pessoas, Verdade. não é? Portanto, ao contrário do que as pessoas possam pensar, ela está se calhar enfiada em casa, ou neste momento, ou mais mas eu gosto de sozinha. estar enfiada em casa. Pronto. O meu sonho é estar enfiada em casa. Pronto, mas para além sonho disso, lindo. tu não vives só ali, não é? Tu Não. no teu trabalho estás em Por exemplo, constante. eu acabei agora um filme onde, ainda por cima, trabalhei com enormes amigas e onde foi colmatada a única coisa que podia ainda sentir falta Que era o quê? de viver com uma pessoa toda. Eu também tenho uma filha, etc. Sim. E tenho 5 cães, 2 gatos e amigos, mas que é o toque. Sim. Eu tenho amigas que quando nós estamos a filmar, paramos, eu faço assim, vá lá, vá lá, vá lá. E uma faz-me festinhas na cabeça. Tão bom. E outra faz-me festinhas no braço. És muito mimada pelas tuas amigas. Eu adoro festinhas. Tão bom. E elas também. Claro. E portanto, nós temos isso que é tão agradável. E Somos mesmo amigas. E tiveste isso neste último. tive, Então, estamos a falar de encenação do Um filme filme de encenação, sim. Como é que foi, Rita? Conta-me um bocadinho, podes? Foi um filme que Posso muito, mas Pronto, começaram a gravar em agosto, não foi? Eu lembro que na altura já estávamos a falar disso. 2 anos. Certo, no antes. guião, sim. Certo. Pois, porque para as pessoas que não estão muito a par, tu tens sempre uma participação muito ativa em tudo o que fazes, não é? Tudo não, mas Aquilo que podes, no que posso, sim. no que podes. Se eu Mas puder nomeadamente com o contribuir, João Canis, se as que é isso que pessoas estamos a falar. Eu tenho muito gosto em Claro. participar o mais possível. Agora, com o João tenho uma parceria Certo. que vai desde os meus 19 anos. Portanto, é uma relação de trabalho. A nossa relação de amizade está muito ligada hoje em dia ao nosso trabalho. E, portanto, a gente discute, zanga-se e trabalha os guiões e ele parte do princípio que eu tenho que dar a minha parte e dou. É muito bom trabalhar com amigos? É a melhor coisa que há na vida mesmo. Mesmo que a gente sangue e tenha momentos maus, claro que sim. Eu, por exemplo, o Mal Viver para mim foi horrível. Foi um filme odioso. O processo? Sim, o processo foi horrível. Eu zanguei-me imenso. Se calhar porque também tinha a ver com outras coisas. Claro. Mas eu estava... Foi mesmo difícil. A minha relação com o João estava muito crispada. Nós estávamos muito zangados. O papel que eu fazia era um papel de uma pessoa muito magoada. Muito angustiada. Pôr-me naquele sítio, eu achava que era imune a isso, mas não era. Aquela personagem, eu fui demasiado lá dentro, foi um processo muito profundo. Achavas que eras imune a quê, Rita? Às personagens que não... Aquela coisa que levamos as personagens para casa e eu dizia, disparate. Só que não. Com esse filme, percebeste que não? No sentido em que temos de estudar em casa, não sei o quê. Mas eu achava sempre que eu tenho uma capacidade de concentração, eu acho que essa é a minha maior qualidade, excepcional. Se tu me disseres agora isto, eu ligo. Mas com esse filme percebeste que não era tanto assim? Percebi melhor que afinal aquela personagem torturou-me imenso. Foi uma tortura. E era uma personagem muito magoada, e tive que ir a sítios, pouco importa. E nós vamos buscar sempre a pessoas, não é? A livros que falam mais sobre uma pessoas, vez os livros, e claro. Sim, eu só sou atriz por causa dos livros, mas e a pessoas que tu conheces e vais buscar as experiências e tudo. E aquilo foi lá num sítio, eu estava-me a odiar. Porque aquilo foi mesmo meticuloso, o meu trabalho. Eu acho que foi o melhor trabalho que eu fiz até hoje.
mesmo que as pessoas não tenham reparado ou não tenham achado, para mim foi. Porque foi um trabalho mesmo ali. E como é que conseguiste então, já que mexeu tanto contigo, depois dar a volta? Pois lá dei. Que remédio. Foste viajar ao teu refúgio no Algarve? Não, na altura não. Devo ter tido que ir fazer outra coisa. Mas tive que descansar um bocadinho e os psicólogos ajudam-nos muito. Fazes terapia? Faço. Às vezes paro. Não sei como é que a minha terapeuta me atura. Eu às vezes de repente desapareço porque não consigo. Não tenho capacidade e às vezes também não me apetece. Mas é importante, não é? Para mim foi. Claro que sim. E descobriste a terapia antes desse filme? Muito antes. Muito antes. Mas ainda bem. Era por secções. E encontrares o terapeuta certo para ti. Há pessoas que têm muita sorte em encontrar quieto. Claro. Não. E há outras que não. E eu tive que procurar um bocadinho até se ajustar para mim, porque as pessoas, umas funcionam melhor com as outras, claro, sim. Até encontrar a pessoa certa que depois encontrei. Rita, então, e voltando um bocadinho a então de que é que se trata esta encenação? Sei que é com o Miguel Guilherme e também uma data de amigas, não é? Claro, e mulheres. O João Canis gosta sobretudo de trabalhar com mulheres. E desse filme sai também uma peça de teatro, é isso? Sim, porque foi escrita realmente uma peça de teatro para nós. Pelo filho do João? Pelo filho do Canijo, sim, o Manuel Canijo. Pronto. Que há de estrear eventualmente quando o filme sair? Sim, eventualmente. Então, e é sobre o quê? É uma encenação. É um encenador que trabalha com aquele grupo de atrizes com quem teve já relações. Ok. Estamos a falar. Umas sim, com outras não. E são várias mulheres, não é? Mas depois foi sendo... nós escrevemos durante muitos meses, depois parávamos, depois o João ia rever o material e tudo, depois voltávamos, depois dava-se a volta. E quando filmámos, aquilo foi outra coisa ainda. Às vezes é muito parecido com aquilo que escrevemos e com aquilo que cristalizamos, não é? E neste caso aquilo desviou para outros sítios, teve que ser. E para melhor? Não sei se é para melhor, diferente. Eu acho também que o Miguel Guilherme também nunca tinha trabalhado desta forma. Há lá uma ou duas pessoas que nunca tinham trabalhado. Mas as mulheres adaptam-se sempre mais facilmente, como é evidente. E o Miguel, coitado, estava no meio de não sei quantas mulheres e mulheres coesas. Estamos a falar da Cleia, da Anabela, Beatriz Batarda, Vera Barreto, Carolina Almeida, Carolina Amaral, Iris Runa, Ana Lopes, a Madalena Almeida, não sei se já disse, e ele, não é? Sim. Cagando a grupeta. Sim, mesmo. Que bom é quando as coisas... Quando... Estás a ver? Isso é que me comove. Eu gosto mesmo daquelas pessoas e foi um trabalho mesmo... Porque tem momentos horríveis em que às vezes nós até nos zangamos, às vezes concordamos, outras vezes discordamos. Aquilo vai fundo, é um trabalho muito profundo sobre as personagens e às vezes dói e tudo, mas não há nada que... O teatro é isso também, não é? E o cinema não vale a pena se não doer. E então... E já alguma vez te chateaste assim mesmo a sério com alguém que até hoje não conseguiste... Que até hoje não conseguiste resolver? Não é bem chatear, deixei de gostar. Não sei se é bem deixar de gostar, deixou de me interessar. A relação não era... Eu acho que a relação implica duas pessoas, não é? E se as duas pessoas não são felizes com isso ou não dão na mesma medida, não aproveitam isso, não faz muito sentido. E já me aconteceu eu deixar de aproveitar, não ser bom para mim, não é bom, não valer a pena para mim. E isso, caramba, se a gente não largar bagagem durante a nossa vida também é esquisito, não é? Quer dizer que não evoluímos. Exatamente. Quer dizer que ficamos sempre iguais. Sim. Podemos evoluir até para pior. Mas às vezes ficamos tanto tempo naquele lugar. Sim. Quando é tão...
Que chatice. Parece fácil dar aquele passo em frente, nem sempre é fácil, não é? Eu adoro dar esse passo. Mas tu és assim, mas Às vezes, até já algumas não vezes, foste sempre assim? pessoas, a minha filha diz, que esquisito, mãe, como é que tu és tão... Mas isso é um exemplo brutal. Mas não é desligar, é... Pronto, já passou. É como a morte para mim. O que é que significa? As pessoas morrem, eu choro um bocadinho e pronto. Eu tenho pena que as pessoas morram, mas faz tanto parte. Sim, é verdade. Não é? Se calhar é um bocadinho isso. Nós não... Faz mesmo parte. Eu nunca vi ninguém morrer. Nós não vivemos com não isso presente, não é? Se calhar por causa disso que tu, por viveres com isso presente, se calhar não te Pois, levas isso com maior naturalidade. Pena. Sim, não é isso que está em causa. Tenho imensa pena, mas é uma coisa que eu resolvo. Depois, se calhar, sou eu que me ando a enganar a mim própria, não faço ideia. Mas eu acho que resolvo aquilo com. É como, pronto, ai que bom, olha, agora já não tenho que me preocupar com esta amizade que não está a funcionar. Olha, sim, foi-se. é diferente. Ai que bom, ai que bom. Pronto. Não me perturba demasiado. E ainda bem. Desligar vida... coisas, também não vida... acho que seja uma coisa. Não acho que tenha que ser uma coisa má. E foste aprendendo isso com o tempo também. Se calhar. Não, eu acho que sempre fui assim. Sempre foste assim. Sim. Já tive mortes na minha vida de pessoas muito importantes, nomeadamente o meu pai. Eu adorava o meu pai e consegui resolver isso bem. Não tem nada a ver com fé. Não, não tem nada a ver com fé nas pessoas. Ai, não tenho fé nenhuma nas pessoas disparadas. Então, Rita, saiu-te. Eita, que disparo. Não, eu acredito que há coisas boas na vida, que é o amor. Acho que tenho fé no amor entre as pessoas, com os animais e com as pessoas e os animais. Pronto. Acho fundamental. Sem dúvida. Rita, saímos deste processo. Entretanto, entraste para o outro com o Ruben Alves, foi isso? Sim, as pessoas são malucas. Mas estar em trabalho permanente. Não, mas isso não acontece constantemente. Tá bem. Assim como está a acontecer agora, isto é um exagero, porque sais de uma filmagem às 5 da manhã e às 2:30 da tarde já estás a entrar noutro sítio. Isso é um exagero, não há necessidade. Cinema de novo. Eu preciso dormir e não acaba aqui, porque eu vou acabar o filme do Ruben Alves e supostamente eu acabava no dia 22 e disseram-me há 2 dias, olha que afinal vais ter mais 2 dias. Eu disse, mas eu no dia a seguir, dia 25, parto para a França para outro filme. Eles disseram, pois então vais filmar até dia 24. Eu disse, não pode ser, não dá. Pronto, se calhar eu morro entretanto, se calhar depois já não tenho necessidade. Então de vais depois para a França fazer outro filme de quem? Sim, do Lucas Masson. Oh, voilà. Muito que bem. Eu acho que é a primeira obra dele assim. Então assim de repente foram 3 filmes de cinema. Sim, credo. E sobretudo este do Ruben Alves, que aconteceu em cima do Canijo. Quando é que tiveste tempo a pensar nele? Uma pessoa vai pensando um bocadinho. Eu, por exemplo, nos últimos dias que estava no filme do Canijo, já estava a olhar para o texto e a pensar como é que eu vou fazer isto e tal. E é uma personagem muito desafiante esta? É muito engraçada. É engraçada? É engraçada. Pronto, um bocadinho para contrabalançar sim. com o peso nada a ver, tem nada a ver. E são processos de trabalho completamente diferentes, nada a ver. Aí também tens a possibilidade de intervir, se quiseres, na do Ruben? Não é da mesma maneira, não. Certo. Não pensar. Não. Mas quando há alguma coisa com a qual não te sentes confortável? Sim, é mais o que eu acho que às vezes as pessoas não percebem é que nós temos que nos... Não tem que ser assim. Eu, por exemplo, fiz há pouco tempo o filme do João Botelho, que era As Meninas Exemplares. Eu não posso chegar lá e dizer, não vou dizer nada disto assim. Claro. E não vou adulterar o texto. Sim, tem que haver alguma parcimónia, vá. Da senhora, credo. Mas no caso, eu tenho que me apropriar do texto. Eu tenho que o tornar meu. Claro. E, portanto, muitas vezes até posso ser uma mais-valia para a maneira como o digo, porque muitas vezes o que acontece é que é para as pessoas não ficarem nervosas a pensar, mas eu é que escrevo, sim, tu é que escreves, mas se tu eu estou nas novelas, por exemplo, se tu tens que escrever, eu sei que são muitas pessoas a escrever, mas ainda assim, se tens que escrever
15 personagens. Para tantas 30 personagens, naturalmente. Acabas por escrever Claro. tudo da mesma maneira. Ora, as pessoas não falam todas da mesma maneira. Portanto, claro que se as pessoas têm gosto nisso, que é o meu caso, eu gosto de adaptar para que aquilo só possa ser dito por mim. Pronto. Quer dizer, até parece. Mas não, mas que seja aquela pessoa que fala daquela maneira. Oh Rita, e tu tu não te podes queixar de trabalho, tens muito trabalho. Posso-me queixar que pagam mal. Continuam a pagar mal. Continuam, não. Tem piorado muito. Tem piorado. Sim, sim. A desculpa começou... Bom, já vinha de trás. Sim. Mas então quando foi... não se pode falar destas coisas? Pode. Quando veio a pandemia, a seguir eles decidiram que nós todos íamos ganhar muito menos. Mas porquê? Eu nem morri na pandemia, estou viva ainda e tudo. Mas não, aproveitaram para baixar. E a coisa foi-se dando assim. Claro que cada vez falta de dinheiro, mas há coisas para as quais não parece haver falta nenhuma de dinheiro. E para outras falta imenso. Pronto, é assim. E eu acho que... Como é que um ator, não é? Como é que um ator sobrevive em Portugal? Tu vais à Espanha e diz assim, eu não vou dizer quanto é que gastam estas pessoas, podem começar a cuspir. E eu não quero. E aqui em Portugal é tudo tão... O mercado é tão pequenino e nós somos tantos, não é? Como também é somos que... assim tanto. O mercado é pequenino e nós somos pouquinhos. Muitos atores para tão poucos projetos, não te parece? Pois, talvez sim. Não é? Sim, sim. Mas eu acho que hoje em dia faz muito mais teatro. As salas estão sempre pejadas. Há muito público. Quando eu comecei a fazer teatro não havia público. Nós fazíamos os espetáculos às vezes para 15, 20 pessoas. Eu vivi muito da minha juventude no medo de não haver público. E olha que eu fiz coisas muito boas. Não era eu que era boa, mas fiz coisas muito boas. Agora, de repente, até posso estar a fazer coisas muito más e há sempre público. É verdade. Que é espantoso. Faz cada porcaria, mas o público está lá sentado e gosta. E é espetacular. São muito queridos. E é espetacular, não é? Nesta era da comunicação, como é que as pessoas ainda saem de casa para ir ao teatro? Não é? Mas deve ser porque... Qual é o papel da arte, Rita? Bom, nós não fazemos arte. Do teatro, neste caso. Teatro não é arte à partida. Quer dizer, é uma forma tentativa de fazer arte. Como nem tudo é arte na vida. Mas fazemos cultura, tentamos fazer... É muito importante na medida que, inclusive usando a palavra, nós podemos transformar coisas e podemos estimular uma coisa que na educação seria muito mais importante, mas que é fundamental, que é o espírito crítico, a capacidade de crítica, de olhar para as coisas e termos uma opinião. Temos o nosso olhar sobre as coisas e o teatro pode ser muito importante para isso, para estimular isso, para desafiar as pessoas a terem uma atitude, a olharem para as coisas. E a outra coisa que é a imaginação. Porque quem tem imaginação tem um bocadinho de liberdade. Quem não tem imaginação está tramado. E tudo se configura no mundo para que nós percamos a nossa imaginação, não é? Porque estar nas redes sociais é o contrário da imaginação, não é? É nós seguirmos e sermos influenciados por uma série de coisas que nos vão fazer perder a capacidade de escolha, de decisão, eu vejo que hoje em dia acho que quieto. Esse microfone está a meter muito contigo. Estás a fazer a mim? Estás a ver? Que é isto? Estás a ver? Que é isto? Eu já não avisei que não quero isto. Por amor de Deus. Mas às vezes a coisa acontece quando menos esperamos, Rita. Imagina, eu ir daqui para casa com o microfone. Olha, com quem é que estás a viver com o microfone? Exato. E estás apaixonada bastante. É uma relação muito bonita. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Porque, pois, esqueci-me. Chama-se a isto de ser velhinha. Claro que não, Rita. Não, mas estava a dizer que de facto as pessoas com imaginação são levadas a seguir e a servir interesses
que estão sempre ligados ao dinheiro, ao poder. Tu atualmente não tens redes sociais? Não, eu tinha um Instagram fechado, Sim. mas percebi que estava a perder imenso tempo com aquilo e aquilo estava-me a dominar. E eu não quero. Mas eu sou de uma geração para quem é fácil ainda dizer não. Eu vejo que a maior parte dos jovens aquilo, já não podem viver sem isso. E isso limita-os muito, acho eu. Oh, Rita, e falávamos há pouco da importância do teatro. Deixa-me só dizer mais uma coisa que eu há bocado, Sim. que é, por exemplo, eu vejo que hoje as crianças não sabem o que é o tédio. Pois não, difícil. Querem ser. E o tiverem- importante que é saber. Têm isso. logo um telemóvel, e os pais não os obrigam a obrigar, sentir. no sentido, tédio. O tédio é fundamental para desenvolver a imaginação e a vontade e o Verdade. desejo. O desejo é muito importante e se tu estás sempre ocupado, se estás sempre num sítio qualquer, não consegues. Quando era miúda, ninguém me dizia o que é que eu havia de fazer. Eu tinha que inventar. E tinha imensos momentos de tédio, imensos momentos em que não sabia o que é que havia de fazer. Tinha que inventar. Claro, e antigamente horas que passávamos, se calhar, Não estou à a dizer mesa. E esta hoje em dia- nostalgia do antigamente, mas há Sim, coisas é verdade. que... E também nos disseram sempre que a internet era maravilhosa e que ia servir para que nós pudéssemos ter mais tempo para viver e não tínhamos que trabalhar mais tempo, mas isso não é verdade. E é a conversa também da inteligência artificial, que tem qualidades, como tem qualidades, só que isto não é balizado. E o que vai acontecer, eles dizem, a inteligência artificial vai ajudar-nos muito. Vai. Nós vamos ter mais tempo para viver e toda a gente vai viver melhor. Não é isso que está a acontecer. Nós já temos a certeza que isso não vai acontecer. É o disparate pegado. Mas pronto. Cada vez há mais pobreza, miséria. Não é por aí. Não pode ser por aí, já sabemos que não é por aí. Mas como estamos todos interessados em servir esses interesses, pronto. Por isso é que é espetacular quando a gente vai ao teatro e ainda vê nesta era que vivemos tanta malta nova, não é? E foi para ti também um balão de oxigênio a chegada do Teatro Nacional à tua vida? Bom, eu trabalhei muitas vezes Sim. no Teatro Nacional. Sim, sim. Até com a cornucópia e sem ser com a cornucópia, fiz vários espetáculos no Teatro Nacional. Mas esta minha relação com o Pedro Penin começou não com o Teatro Nacional, começou com a Praga. Eu ainda fiz um espetáculo para a Praga, que era Os Pais e Filhos, que foi maravilhoso, um encontro muito bom com várias pessoas de quem eu gosto muitíssimo, que são brilhantes. Conheci pessoas muito, muito boas e aquilo para mim foi uma libertação. Eu achava que já não queria fazer mais teatro, com o fim da cornucópia, aquilo deixou-me muito abatida e de repente fui salva. E o Penin foi mesmo importante para a minha vida, ainda é e vai ser para sempre, já é. Claro. E agora nós vamos fazer um espetáculo juntos. Vamos abrir o Teatro Nacional Dona Maria com o Macbeth. Estás a gozar? Então não. Que espetáculo! O Para Penin quando, vai Rita? ensinar quando de abrir o Nacional. Será, imagino, Uau. em março. Que grande pinta, que bom. Ritinha, posso desafiar aqui a... Podes, que as pessoas já devem ter morrido com tanto tempo. Não parece. Tu vais gostar isto tudo, não vais? Não vou. Não vais? Claro que não. Isto é Para o quê? tirar É para ler? É para tu tirar. Espera aí que eu preciso de óculos. Então vá. Ora bem. Um sonho de uma noite de verão. Isso é maldade. Então. Escolher pessoas. Bem, então, um sonho de uma noite de verão, Miguel Guilherme ou Fernando Luís. Como acabei de trabalhar com Miguel Guilherme, Fernando Luís. Fernando Luís, Agora que é daqueles amigos para toda a Eu vida, gosto não é? muito do Fernando Luís, somos muito amigos. Bom. E acho que ele é um ator extraordinário. Pronto. Não vais, isto não é só escolha. Vá lá, ficas tão bem de óculos. Não fique nada. O amor assume novas formas à medida que avançamos na idade, sim, e já respondi. Está bem, Rita, está bem. É a forma dos animais Ok. e da natureza. Mas não estamos fechadas a ele, não é? Pronto.
Qual a melhor companhia para tomar um cálice de vinho da Madeira? Eu não posso tomar vinho da Madeira que me faz refluxo, mas posso estar com o copo, não é? E não posso dizer, porque são os meus cães. Eu ali com os cães todos e os gatos, olhar para as minhas árvores que são tão lindas. Sim, mas agora puxa pela imaginação. Já Aqui puxei. podia ser quem quisesses. Quem quisesses. Minha filha. A tua filha é sempre aquela companhia que tu nunca vais dispensar, não é? Mas agora eu posso dizer o que eu quiser ou não? Tá a bem. tentar influenciar. Não, estava a dizer. Não, eu não podia beber o vinho da Madeira e se fosse muito bom, bebia um bocadinho. Tá bem. Molhavas o bico, não é? Pronto. Não sei o que é que queres dizer com isso, mas tá. Ora bem. Billie Eilish ou Amy Winehouse? Bem, isso é difícil porque eu já fiz da Amy Winehouse numa peça da Cornucópia. Essa pergunta Chamada tem. Miserere. Sim. E foi muito comovente fazer esse espetáculo e servir-me de uma mulher extraordinária como a Amy para inspirar-me nela para fazer. Sim, a Amy Winehouse, embora eu goste também muito da Billie Eilish, é uma tipa com muita pinta e de quem gosto imenso, mas já não é da minha geração. Bem, a Billie também, a Amy também não. Mas pronto, escolha a Amy. Ok. Boa. Por razões afetivas. Quando te sentes bonita? Poucas vezes. Que chatice. É porque eu tenho imensa dificuldade com isso. Quando estou bronzeada? Sério? Sim. Tens muita dificuldade com isso, Rita? Tenho imensa. E agora vejo fotografias de quando era nova, porque tenho imensas amigas, sobretudo amigas e amigos também, que dizem assim: olha como tu eras gira. E eu digo: olha, por acaso era um bocadinho. Disparate. Mas eu nunca. Temos de estar mais juntas, Rita Blanco. Está bem. Temos de estar mais juntas. É que eu já estou no fim. Tu és tão gira, pá. Isso é muito perigoso. Para quando um espetáculo para crianças, isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Há duas coisas que eu ainda tenho que fazer. Então, conta. É o Retorno, da Dulce Maria Cardoso, que é um livro inacreditável e necessário neste país, que fala de uma realidade que nós apagámos, chamada o retorno, os retornados, as pessoas que vieram, que voltaram, e ela escreveu um livro brilhante, extraordinário, que eu quero realizar. Em cinema? Sim. E quero trabalhar para crianças, que é o que me vale mais a pena. As crianças são extraordinárias. E, portanto, queria muito fazer teatro para crianças. E tenho uma amiga chamada Cleia Almeida que também quer muito isso. Ai, que máximo. E espero que façamos um dia um grupo. Mas eu não sei, tenho forças para isso. Exato. Vamos ver. Quando é que encontras um tempinho para ti, para cuidar de ti, para o teu bem-estar? Eu às vezes consigo. Sim. Não, agora calhou-me isto, esta coisa terrível dos trabalhos sem cavalitarem. Mas muitas vezes acontece. Eu, por exemplo, gosto de ficar sem fazer nada, adoro. Gosto muito de estar em casa, gosto muito de praia. Sim. Adoro ir à praia no inverno e dar um mergulho quando está mesmo água. E estás ali mesmo ao pé da Praia Grande. Sim, de uma goita. Tão bom e de uma goita. Gosto imenso. Nós temos uma praia onde nos encontramos, nos Açores, há uns anos. Estavas tu lembras-te disso? E eu estive lá há relativamente pouco tempo, porque há uma pessoa com quem eu adoro trabalhar e por acaso nunca falamos sobre isso, que é o Nuno Vieira de Almeida. Sim. E com quem eu tenho feito um trabalho completamente diferente do que é habitual e que me tem sido bastante difícil, mas muito compensador. É mesmo... Nunca pensei fazer isso, dizer textos com música e textos muito bonitos. Houve um que foi mesmo marcante, mesmo bom, e com o qual nós fomos aos Açores e tivemos naquela praia e eu disse, eu estive aqui com a Cerveira. Foi. Rita, estavas a fazer uma novela que era o Coração de Ouro? Seria? Era o Coração de Ouro, sim. Pois foi, que eu fui com o João Perry ao Pico. Sim. E levaste maravilhoso João Perry. Maravilhoso João Perry. E foi aí que eu conheci a Alice. E enquanto estavam a gravar, eu ficava
bastante tempo com ela, e lembro-me que até ficámos ali numa... Não sei se havia ali uma arvorezinha onde se gravava naquelas casinhas. Havia uma coisa que parecia um cão. Exatamente, aí. Mais tarde fui lá com a Vitória e disse-lhe o mesmo. Foi. E ao Gonçalo, olha, eu estive aqui, tirei-me uma fotografia, se faz favor, que eu estive aqui nesta árvore com a Alice para depois mandar. A Alice gosta imenso de ti. Eu também. Ainda tem essa memória. Foi tão giro. Foi pouco tempo, mas foi tão bom, não é? Esse momento. Oh Rita, mas dizias que, claro que gostas desse tempo para ti, mas tens que estar a trabalhar? Ou se pudesse já não trabalhavas? Se pudesse trabalhar muito pouco. Só quando fosse mesmo assim um apelo. Mas uma pessoa tem que ganhar a vida, na verdade. Claro. E eu também às vezes me divirto a fazer telenovelas. As telenovelas agora entraram muito mais tarde na tua vida, não é? Portanto, começaste... Eu fiz séries, primeiro Exato. Teatro, família, cinema, séries. Exato. E depois comecei a fazer novelas. E a tua relação com o público como é que é? Sempre foi assim? Ou seja, gostas que as pessoas se aproximem? Adoro. Gostas? Sim. Pronto, às vezes, imagina, estou com um problema grave e as pessoas às vezes são muito distraídas. Há pessoas extraordinárias e há pessoas que são chatas. Sim. E que não têm qualquer respeito por ti ou cuidado. Pois. Mas isso não é comigo. Deve ser porque são assim a vida toda. Mas há pessoas que são incríveis e que são muito generosas comigo. Eu tenho a certeza absoluta, credo, absoluta, que exagero, de que estou no sítio onde estou, o que quer que seja que isso queira dizer, por causa do público. O público é que me pôs no sítio onde eu estou. E isso, eu tenho essa dívida de gratidão com o público. O público sempre foi muito generoso comigo. Está a emocionar-se? Mas foi. Porquê que diz isso? Porque é verdade. Porque é o que eu acho mesmo, porque o público tem um cuidado comigo em geral, uma dose muito... São generosos e as pessoas estão disponíveis para Rita, mim, isso é bestial. Isso é o reconhecimento do teu trabalho. Sim, mas tive sorte também de cair-lhes no goto. Conhece essa expressão? Perfeitamente. Caí-lhes no goto. Há montes de gente que não gosta nada de mim, evidentemente, ainda bem. Credo, ainda bem também não. Mas claro que tem que haver pessoas que me detestam e que embirram comigo, até porque eu sou uma atriz muito opinativa. Há muitas atrizes sobre quem não sabemos as opiniões. E eu sempre dei muito, até porque fiz... trabalhos de opinião, como a Má Língua e vários trabalhos assim, e eu dei muitas entrevistas na vida e portanto as pessoas sabem... Sim, nunca deixaste de dizer o que pensavas, não era? Porque as nunca. pessoas me perguntavam, claro, eu claro. Então lá dizia, e as pessoas perceberam, porque já passaram 45 anos de trabalho, já me conhecem e sabem com o que é que contam, porque ao fim de 45 anos já dá para perceber um bocadinho com o que é que contamos. E portanto, eu acho que algumas pessoas confiam em mim, como eu confio no público. Oh Rita, mas temos que ir celebrar esses 45 anos? Credo. Então não temos? Não, temos que celebrar outras coisas, mas isso é seguir. Está bem, pronto. Siga. Está bem, mas já são 45 anos de carreira. Carreira, era o 23, era o meu autocarro. Meu Deus. Me deixava o importante é celebrar a vida, não é? O dia a dia. Sim, claro, é o amanhã, é o hoje e depois eventualmente amanhã, se eu estiver viva. Oh Rita, e eu ia-te fazer uma pergunta. As pessoas às vezes morrem. Pois. Por isso é que é tão importante aproveitar. Olha, Sim. E mais uma vez, este bocadinho que tu, no meio desta azáfama toda da tua vida, tiraste para vir ter comigo, este bocadinho já ninguém nos tira. Obrigada, minha querida. Obrigada. Olha, muita sorte para estes novos projetos que aí vêm, desejosa já de os ver todos, está bem? Muito bem. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Este videocast é patrocinado por Estée Lauder.